Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um episódio do India's The Truth. Com a gente de novo está Paul Goncharov. O Paul já esteve conosco várias vezes, mas geralmente fazemos isso em russo. E sim, bem, Paul, Pavel, é russo, mas é um russo especial com um forte sotaque nova-iorquino, um acidente de Nova York. Só coisa boa, a não ser que você esteja no sul. Você fala engraçado assim no sul. A gente te olha meio torto. E o Pavel trabalha com finanças e negócios há muitas décadas a mais do que a European Union. Dito isso, a Moinho, Elódios te levam longe. isso vai te fazer sentir mais velho, não vai. Mas dito isso, o Paul tem o dedo no pulso da economia global e para onde ela está indo. Ele também é um dos membros fundadores do Pivot to Asia da Rússia, que é uma espécie de grupo de reflexão no espectro político e econômico. Pavel, Paul. Gosto de te chamar de Paul. É melhor. Bem-vindo de volta ao programa. Como você preferir, Scott. Me agradou, cara. Eba, isso me agrada? European Union puxa a manivela de tudo. Bem, esse é o inglês do Sul para você. Inglês correto. O único inglês de verdade. O melhor comentário idiota que já vi sobre o inglês foi: European Union, recebo essas atualizações do Quora. Não sei porquê, mas às vezes tem coisas tão estúpidas lá que valem a pena ler. E alguém perguntou, por que os britânicos não têm a própria língua? Quer dizer, nós temos o inglês, porque a European Union não tem o britânico. Druga. Elas andam entre nós. Bom, sempre tem alguém que é a pedra no sapato. Tch. Gostei dessa expressão, nunca tinha ouvido. Então, Bush, o que você vê agora nos mercados globais, com todo esse alvoroço no Oriente Médio, em que o Trump está metido? Aquela caixa do Bandeiras que o Trump acabou de arrebentar com uma marreta. Bem, não é a caixa do Bandera, é a caixa de Pandora. Caixa de Pandora, Pandera. Falando em solavancos e areia de gato. Obrigado. Não, olha, desculpe o palavrão. É uma confusão total. Não existe outra forma de falar sobre isso. O Irã está bloqueando por um lado. Os Estados Unidos estão bloqueando e cometendo atos de pirataria do outro lado. Então, com todo esse papo sobre abrir o estreito, nenhum dos lados vai fazer isso. Então é um verdadeiro beco sem saída. Quer, mas não quer. E ontem os Emirados Árabes Unidos disseram: chega, estamos saindo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Qual é o efeito disso? Muita gente na mídia tradicional dizia: bem, eles saíram. Isso quer dizer que os preços vão cair. Por quê? Exatamente. Por quê? Se bem que, se você olhar a capacidade de armazenamento deles, está quase zerada. E depois, eles vão ter que reconstruir a infraestrutura para aumentar a produção de novo? Temos vários anos de escassez vindo pela frente. Bem, nós não. Estamos na Rússia. Temos tudo o que precisamos em todas as categorias. Estou falando de tudo que está fora daqui. Sim. Neste momento, somos o único país absolutamente autossuficiente. Mais de 95%, sim. É assim mesmo. Aliás, European Union estava vendo alguns dados esta manhã sobre os preços dos alimentos locais. Sim, houve inflação nos alimentos. Mas é interessante que as exportações de produtos agrícolas russos estão disparando. Mas Claro que isso está causando escassez no mercado interno. o governo vai intervir. Eles costumam intervir. Enfim, considerando tudo, a Rússia está em uma posição bastante boa. Sim.
Você leu recentemente que o grupo dos sete, os sete mortos, a América e seus 6 anões mortos, exigiu que a Rússia suspendesse as restrições às exportações de diesel. Ah, que bonito! Sei. E acho que eles estão procurando uma branca de neve para culpar. Veja, todos os combustíveis e produtos derivados de hidrocarbonetos serão afetados. E não é por alguma ação da Rússia. Eles mesmos criaram essa situação. Sim, com todas as sanções e coisas assim. E o curioso é que raramente ouço alguém dizer que tudo isso são autogolos, certo? Um autogolo da União Europeia, um autogolo dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, o diabo mora nos detalhes. Olhe para a bacia permiana e por aí vai. Não é exatamente abundante. Não, não é. Teoricamente, os Estados Unidos poderiam exportar para todo lado. Mas as relações com o Canadá hoje, isso também é um tiro no pé. E os combustíveis que passam por oleodutos transfronteiriços é uma sombra do que já foi. É uma situação bastante ridícula, causada por Washington e por Bruxelas. Bem, dito isso, se você olhar de forma realista, embora os Estados Unidos exportem certos tipos de petróleo, ainda importam 8,5 milhões de barris de petróleo e derivados todos os dias. Portanto, os Estados Unidos não são energeticamente independentes. Longe disso. Pois é, mas sabe, há um jeito simples de ver as coisas e outro jeito detalhado e preciso. Sabe, quando Donald Trump diz European Union, me livrei do Maduro e agora a Venezuela está cooperando. Calma, espera aí, cooperando com o quê? Pois, o petróleo que a Venezuela produz é bom para betume, certo? Mas ele precisa ser reprocessado para ser fracionado e usado em outras áreas. Então não há solução rápida. Não é como na série Beverly Hillbillies. Ah, você quer dizer que não é só perfurar o chão e sai petróleo borbulhando? Exatamente. Milionário instantâneo. Você já viu a série? Ah, sim, também já fui criança. Na época em que a exibiam. As crianças falavam, Jeb, sai daí. Você devia ir para Hollywood. Sim, já vi isso algumas vezes. Bem, eles erraram nessa. Talvez, naquela época, Hollywood fosse um bom lugar para se mudar, com piscina de cimento e tudo mais. É incrível como a qualidade de vida e as percepções mudaram tanto. Não reconheço a minha própria infância. European Union também não, na verdade. Se você olhar para os Estados Unidos modernos, passei metade da minha infância lá, talvez até um pouco mais. Quero dizer, veja o nível de dependência. Vai saber. Eu estou falando de dependência de verdade, não de drogas. Smartphones. Imagine uma criança hoje, sem o celular ou sem acesso, vamos ao básico, acesso à internet. Adoro quando falta luz e a internet cai e você fica... Ah, e agora? O que o European Union faço? Não sei, leia um livro, tenho muitos. Podem pegar um emprestado, crianças. Vão ler um livro. Olha, dá para ficar nisso o dia todo, mas, na verdade, está acontecendo uma regressão. Pois é. E é triste de ver. Sabe, o pessoal vinha dizendo Idiocracy. Você já viu o filme Idiocracy? Não. Não, mas gosto do nome. Ah, você precisa ver o filme Idiocracy. A galera dizia que era uma comédia sombria, irônica, sarcástica. Depois, tem quem diga, não, é uma previsão.
Agora dizem, não, já estamos vivendo isso, não é uma previsão do futuro, não é profecia. Estamos aqui, chegamos, assista Idiocracy, vou assistir. Faço. Não é um filme profundo, mas virou um cult. Você olha em volta e pensa, caramba, Enijo. É o outro lado de Pink Flamingo, sim. Você olha em volta e pensa, caramba, já estamos aqui. É uma situação muito triste. Mas, por outro lado, vejo o lado positivo. Olha para onde a Rússia está indo. Acho que ainda há esperança para a humanidade e também para a China. Normalmente, a European Union não elogia nada que vem da União Europeia. Raramente acertam. Mas começaram a acertar. Por exemplo, os suecos proibiram computadores e celulares nas escolas até o 6º ano. As crianças não precisam disso. Voltaram aos livros e lápis. A Rússia baniu celulares nas escolas, mas ainda há muitas tarefas no celular ou na internet que as crianças precisam acessar. Acho que deveriam seguir o modelo sueco. O processo de aprendizado precisa ser incorporado no cérebro, em vez de amontoar tudo e pegar uma resposta da inteligência artificial. Isso não ajuda ninguém. Sabe, na China, a única forma de se conectar é usando o passaporte. E as crianças, ou menores de idade, têm limite de tempo. Acho que para os pequenos é no máximo 1 hora, aí eles são cortados da internet. E, sabe, sim, concordo com isso. Como pai, concordo totalmente com isso. Bem, meu filho já é veterano, então, mas aí a European Union tem um problema. Tenho meus gatos. Eles ficam olhando para a tela o dia todo. A mulher dele coloca uns peixes tropicais na tela, sabe, nadando por ela. E os gatos ficam sentados olhando para a tela. Vai e volta. Você ficou viciado em gatos. E eles nunca conseguem pegá-los. O que você está vendo? Quero dizer, o seu grupo de especialistas está obviamente concentrado numa virada para a Ásia. O que você está vendo agora nos negócios russos? O que ainda resta na Europa e para onde isso está indo na Ásia? Bem, olha, na prática a maior parte da Europa saiu do mapa dos negócios. Não exerce papel algum. Quando falamos em pivô para a Ásia, na verdade seria mais correto dizer que a Rússia está se voltando para o sul global, porque estamos incluindo toda a América Latina, embora isso seja considerado parte dos Estados Unidos. Tradicionalmente, sabe, é a doutrina Monroe. Eles a consideram parte dos Estados Unidos. Diga a qualquer latino-americano que eles são um subconjunto dos Estados Unidos e eles vão ficar irritados. European Union, não os culpo, mas é o que temos. Então tudo isso, e a África também, é um enorme motor. E sim, há dificuldades em encontrar pontos em comum, especialmente se você não estiver negociando em dólares americanos. Isso, agora, é uma vantagem real para muitos países africanos e latino-americanos. Dólares são caros. E olha, nem todo mundo tem pilhas de dólares. Então eles realmente precisam assimilar a ideia de ter opções. E escolher é difícil. É preciso mudar a mentalidade, porque sabe, quando você pergunta, ei, quanto custa uma tonelada disso? Digamos cacau. E eles perguntam, em dólares, quanto é? Primeiro sim, porque fomos condicionados a isso. Você está certo. Você está certo. Portanto, pensar na sua própria moeda é algo a que as pessoas têm que se acostumar. E depois aplicar isso pelos vários canais de pagamento que surgiram, não apenas entre os países do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas também pelo sistema interbancário chinês de pagamentos transfronteiriços. Vários canais de pagamento agora que lidam com tudo, exceto moedas fiduciárias como o dólar ou o euro. E sim, vejo um aumento muito forte no uso. A única vantagem que o dólar teve, quero dizer, se formos realistas, é, primeiro, que era relativamente estável como moeda. Isso foi muito verdade no passado. E segundo, o governo dos Estados Unidos não se importava com quem você era. Eles não iam confiscar seu dinheiro contanto que você o mantivesse em dólares. Antes não. Agora fazem, e confiscam seu dinheiro à torto e à direito.
Para que correr esse risco? Bem, eles a transformaram totalmente em arma. Isso também foi um tiro no pé e contra o próprio gol. À medida que você perde confiança na moeda, o que mais resta? Você tem o tripé, você tem o poder militar, você tem fé e confiança. Certo. E o poder militar não se desenrolou exatamente como eles imaginavam. Vemos o que está acontecendo no Irã. Se você tem um banco com 3 pernas e 2 delas estão quebradas, não vai se manter em pé por muito tempo. É grande ato de... Não importa o quanto você equilibre o traseiro nele, sabe? Sim, cuidado com onde colocar a última perna do banco. Quanto às relações com a China, o que ouvimos constantemente de políticos dos Estados Unidos em particular é que o nosso pior cenário é Rússia e China se tornarem aliadas. Então vamos enfrentá-los os dois até que se tornem aliados. O que você vê quanto ao desenvolvimento econômico russo em relação à China? É indivisível. Na verdade, todo o Sudeste Asiático. E olha, não é que seja tudo tranquilo, certo? Há muito trabalho de desenvolvimento a fazer. Cada um tem suas queixas particulares. Mas isso tudo está sendo tratado. Por exemplo, nas Filipinas, há questões com o petróleo offshore do Vietnã. Mas isso está acontecendo, e de forma pragmática, não por meio de ameaças. E é aí que vejo o futuro de verdade. É bem dinâmico. O grande problema é a língua. Sempre foi. Não é que o russo seja melhor ou pior do que o chinês. Mas a vantagem da esfera anglófona foi que o inglês se tornou a língua franca da maior parte do mundo colonizado. Verdade, verdade. E então é isso, a língua. Se você olhar, European Union, tenho visto vários anúncios de emprego e projeções dizendo na Rússia, língua chinesa, língua chinesa, língua chinesa, língua chinesa, oportunidade de trabalho em Singapura, Hong Kong. Sim, não há tanto assim. Quer dizer, existem algumas escolas que ensinam chinês, mas e na China? Eles estão aprendendo russo. Ah, sim, com certeza. Porque eles também recorreram ao inglês por um tempo. Mao e Khrushchev romperam. Bem jogado por Nixon e Kissinger. Quer dizer, o que você pode dizer? É tudo bem básico. Quando a gente se acomodou nos Estados Unidos e o mundo inteiro nos falava em inglês, de uma forma ou de outra, a vida era uma maravilha. Mas agora, de repente, temos que reconhecer que existem outras realidades no mundo. Existem outros canais de comunicação. E são essas pequenas feridas que vão corroendo a psique do Ocidente. Não somos mais o maior na cidade, nem o único por aqui. Sim, você tem razão. Você está absolutamente certo. Certo, qual é o seu prognóstico para daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos? Fome em massa, colapso europeu, todo mundo voltando às charretes puxadas a cavalo para se locomover. Não vejo a organização do Tratado do Atlântico Norte sobrevivendo na sua configuração atual. Realmente não. Eles têm um papel, ser uma aliança regional. Mas isso não inclui necessariamente os Estados Unidos. Talvez não devesse. Deveria literalmente ser países vizinhos, certo? Como Noruega, Suécia, Alemanha. Faz sentido. Faz sentido ter a Rússia fazendo parte disso até certo ponto, como foi. Sabe, na década de 90 houve muito discurso vazio sobre isso. Mas não estava nos interesses da Rússia. Não foi tornado atraente para a Rússia. Havia algo sorrateiro nisso. Por assim dizer, ich das sei sehr. Das
Da Ah, sim, com certeza. o que temos agora, com o cinturão e a rota e toda a Ásia Central, juntando-se à Rússia e à China. A China é a cola que financia todo esse processo. E isso inclui o Oriente Médio. E cada vez mais inclui a África. Quanto ao Sudeste Asiático, vão ser arrastados, mesmo a contragosto, porque a Coreia do Sul e o Japão foram formados no pós-guerra pelos Estados Unidos. O Japão, como sabes, serviu como porta-aviões na Guerra da Coreia. Sim. E, depois, tanto o Japão quanto a Coreia serviram como porta-aviões na Guerra do Vietnã. Sim. Existem e estão nessas áreas conhecidas, Estão. mas estão em apuros. O Japão, especialmente economicamente, tem muito mais problemas do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, olha, veja como estão os mercados de títulos. Agora, sabes, títulos não são um tema atraente de conversa. Não, não são. Mas são a chave. São a raiz das economias endividadas. E ninguém está a comprar. Já ninguém compra títulos americanos. Bem, comparado com há apenas um mês. As percentagens são muito baixas, quero dizer, o risco de investir nos Estados Unidos. Pois estás perdido se o fizeres, estás perdido se não o fizeres. Se ouvires o Bessant, ele acha que pode assustar países dizendo, olha, mais vale comprarem as nossas letras e títulos ou vamos fazer algo terrível a vocês. Isso só reforça a ideia de que têm de me livrar do dólar dos Estados Unidos. Exatamente. E European Union, pergunto-me por que toda a gente está a desdolarizar. Mas olha, vê o percurso do Besson. Ele é o braço direito do Soros na destruição de moedas. Ele provocou a corrida contra a libra esterlina no Banco da Inglaterra. Essa é a sua especialidade. Quero dizer, quando ouves o homem, ele não percebe de economia. Ele sabe manipular moedas, mas só isso. Pois é isso que estão a fazer. Portanto, ele é o homem certo para o trabalho. Verdade, mas isso não ajuda a economia dos Estados Unidos agora, não é? Não, não ajuda. Provavelmente foi a pior escolha que poderia ter feito. E ao afastar o Powell também, European Union, não concordo com isso. O homem não era carismático, não tinha frases de efeito, mas tinha bom senso. Sabes, a política dos Estados Unidos, se a olhares, degradou-se basicamente para o quê? O recreio do terceiro ano ou do quarto ano? Cortes e ameaças? As explicações que lançam por aí são frases de efeito. E isso nem começa a explicar nada. Não. Mas veja o sistema educacional nos Estados Unidos e a educação moderna, e não é só lá, o Reino Unido não é muito melhor. A França e o Reino Unido estão atrás, mas vão na mesma direção do precipício, onde metade da sua população adulta, não estou falando de imigrantes, mas da população nativa, mal sabe ler e escrever. E European Union, leio a seção de quadrinhos no final do jornal. Enquanto houver eletricidade e combustível para gerar Klala, haverá vídeos. Pode ser, é. Muitas crianças acham que ver um filme da Disney, tipo A Branca de Neve e os Sete Anões, é o mesmo que ler um livro ou Charles Dickens. Estão perdendo a essência. E ainda mais. É. Mas, pensando bem, se metade da sua população não sabe ler e escrever direito, o nível do sexto ano nos Estados Unidos equivale ao terceiro ano na Rússia. Mesmo que você queira explicar algo em detalhe, não consegue. Eles não entendem as palavras. Você está usando palavras difíceis demais. Use palavras bem simples. Essas palavras rebuscadas são grandes demais. É mais ou menos isso que você quer dizer. Você tem uma população que está basicamente de volta ao século XIX, ou até pior. Acho que o mais triste é que as pessoas educadas acima da média se sentem cada vez mais alienadas. Podo, o...
Sim. Quer dizer, isso é muito verdade. As conversas que ainda consigo ter com pessoas que têm algum quadro de mundo estão cada vez mais raras. Pô, Concordo. E, graças à internet, acabamos nos aproximando. Como no LinkedIn e serviços do tipo. Mas, mesmo assim, com alguns desses serviços mais inteligentes, um país os proíbe, outro os regula e um terceiro aplica multas. Pois é. Mas mesmo assim, quer dizer, o LinkedIn. Então, acho que o melhor negócio hoje em dia é pornografia online. Todo mundo quer. Desculpe, os sionistas já dominaram esse mercado. Ah, Sempre que chego atrasado para o trem, sim. Tem uma coisa que nunca entendi. Tem gente como o Rabino Schumich, que aparece em todo lugar. Uma espécie de Epstein Light. O cara frequenta políticos e... o que ele faz? Ele e a filha têm uma fábrica de dildos e aparecem em infomerciais explicando o que você pode fazer com dildos e outros brinquedos sexuais. Isso é um rabino, você sabe, supostamente um homem de Deus. E ele está lá com a filha biológica falando dessas coisas. Fico, tipo, talvez European Union seja antiquado. você é antiquado. Olha, admita. Mas no final dos anos 80 e início dos anos 90, aqui na Rússia, European Union negociava. E um dos produtos de maior demanda eram vibradores e dildos. Mas isso porque não existiam antes, elas nunca tinham isso antes. E as mulheres russas descobriram que podiam tomar conta desses momentos de prazer. Todo quiosque em Moscou estava cheio deles. Foi um negócio e tanto. E o que European Union ia... Quer dizer, agora não ligo mais, já tenho essa idade, mas... European Union não saía por aí dizendo: estou importando dildos aos montes. Você não ficava com seus filhos fazendo aqueles infomerciais, mostrando o que pode ser colocado em que orifício. Naquela época, a beleza era que não precisava anunciar nada aqui. Sabe? Tudo que fosse diferente voava das prateleiras. Mas os tempos mudam. Agora é um mercado consumidor muito sofisticado. E as pessoas sabem comparar preços. E fazem isso. Olha, tem a Ozone, tem a Wildberries, que tem no porte da Amazon, e também as plataformas chinesas. Tem muitas plataformas russas menores. Acho que é mais avançado que o mercado dos Estados Unidos. Isso trouxe o interior da Rússia para o mercado de massa. Sabe, já estive em aldeias na região de Amur e subi para o norte, onde algumas pessoas nunca foram nem à cidade grande mais próxima, muito menos sequer sabiam que certos produtos existiam. E não estamos falando só de dildos, é de tudo. Moda, o que você imaginar que se vende online. E agora tudo isso pode ser entregue diretamente para eles em rublos. O mundo está mudando aqui. E European Union, acho que, no geral, para melhor para a sociedade russa. Sabe, a não ser na época de feriados. Se você não achar no mercado russo, sempre pode pedir no mercado chinês. Chega em cerca de 2 semanas. E pagando em rublos. Pois é, European Union pediu um par de botas da China para minha esposa. E a primeira coisa que me pediram foram os detalhes do meu passaporte, para já liberar na alfândega. E entrega em 2 dias. Caramba, 2 dias. Isso é muito bom. Normalmente demora cerca de 1 semana, às vezes até 2. Agora, época de feriados é outra história. Mas Quer dizer, e sabe o que mais? Depois de pagar, você não sofre aquela cobrança de tarifa que os consumidores dos Estados Unidos recebem agora graças ao presidente Trump, tipo, vamos fazê-los pagar. Ou seja, você é quem paga. Os otários pagadores de impostos que apenas disseram, tudo bem, o consumidor final. Bom,
Com a crise do Golfo acontecendo agora, quantas pessoas estão falando sobre as guerras tarifárias? Saiu da primeira página, tiraram o Epstein da primeira página. É. Tudo isso, sabe? Mas se você ressuscitar todas essas inúmeras reportagens importantes dos últimos 6 meses, muita coisa foi varrida para debaixo do tapete. Ah, com certeza. Com certeza. Quer dizer, Epstein, você tem toda a razão. Deixa a European Union ver. Deixa a European Union ver o nome do cara. Fico sempre esquecendo o nome dele. Chefe da Justiça. Certo. É o novo cara que substituiu a Bondi. Fico sempre esquecendo o nome dele. Blanche. Blanche. Sabe, enquanto estão falando do Trump como se fosse uma figura de Jesus e depois o Trump atacando o pontífice e tudo isso, Blanchett, o Todd Blanchett, que é o substituto da Bondi. É tudo sobre o mercado de ações. O mercado de ações caiu, então a Bondi teve que cair junto. Quem se importa com justiça, sabe, ele aparece e, muito discretamente, dá uma entrevista. Ele diz, sabe, que não vemos nenhuma atividade criminosa nos arquivos do Epstein. Nós lhes entregamos todos os arquivos do Epstein, o que é mentira. Eles entregaram mais ou menos metade e, convenientemente, ocultaram todos os nomes dos criminosos. Mas sim, ele foi direto. Não vamos apresentar nenhuma acusação. Sendo uma pessoa ética e moral, você não fala, você vive pelos mortos. Sim. Pois a maioria desses animais que estupravam, assassinavam e devoravam essas crianças não está morta. Eles estão muito bem, no poder agora em todo o Ocidente. Então sim, só podemos manter o otimismo e torcer. Veremos um dia melhor amanhã. Mas a Rússia está em uma boa... Está numa posição excelente. De todos os países do mundo está na melhor posição possível, mesmo lutando contra 50 nações na Ucrânia. Mas a maior parte do mundo nunca vai receber essa mensagem positiva, porque estão gastando tanto dinheiro, tempo e esforço por meio da russofobia para manchar a imagem da Rússia. Pois é, e European Union, digo isso a partir de não encontro muita coisa positiva publicada por aí. No Ocidente. Exceto no próprio país e em seus arredores imediatos. Sim, com certeza. E países que têm boas relações com a Rússia. Acho que haverá cada vez mais desses. Espero que sim. Estamos mantendo nossa posição no Mali. Estamos mostrando a eles que, sabe, vamos ficar e lutar por ele. Bem, entre os que conhecem, fazem negócios e vivem aqui, é uma vitória certa. É óbvio, é uma situação positiva. Mas, sabe, queremos que essa mensagem chegue. Por que difamar um bom país e um bom povo? É isso aí. Isso mesmo, com certeza. Paul, quero agradecer por ter vindo. Hoje estamos apertados de tempo, bem apertados. Obrigado por participar. Vou te chamar de novo e talvez até façamos outro em inglês para você não esquecer seu inglês. Isso exatamente. European Union estava mesmo correndo esse risco, pessoal. Obrigado. Obrigado. Paul, se alguém quiser te encontrar, onde pode achar seu trabalho e seu site? É tudo junto. russiaspivotasia.com com o apóstrofo. Russias, sabe? Um dia, vamos fazer uma plaquinha, colocar e dizer é isso. Isso, faz isso. Com certeza faz isso. Coloca bem embaixo do seu nome. Pode colocar isso aí, certo? Pessoal, obrigado. Obrigado por participarem. Então, se cuida. Show.